Olá, seja bem-vindo ao Boletim Semanal, que traz tudo o que foi destaque no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O presidente Érico Desterro entrega à Justiça Eleitoral lista com 260 gestores que tiveram contas reprovadas nos últimos 8 anos. O presidente da Câmara Municipal de Inhamudá, em 2020, é multado em R$ 115 mil. E ainda, Escola de Contas Públicas recebe autorização da SEDUC para ministrar curso de pós-graduação em MBA em Relações Institucionais, Governamentais e Compliance. Tudo isso você confere agora no Boletim Semanal do TCE Amazonas. O ministro Ricardo Lewandowski vem ao Tribunal de Contas do Amazonas para o Fórum Internacional de Controle, evento promovido pela Escola de Contas Públicas do TCE e que está com inscrições abertas. A repórter Adrícia Pinheiro tem outros detalhes. O Fórum Internacional de Controle vai ser realizado nos dias 18 e 19 deste mês e vai reunir grandes nomes do direito nacional e internacional em Manaus. São 170 vagas que já estão abertas e os interessados devem se inscrever no site da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas, no endereço scpvirtual.plataformaensineonline.com. O tema é contratação pública e seus novos paradigmas. E além do ministro Ricardo Lewandowski, o ministro do TCU, Bruno Dantas, e o doutor em Direito pela Universidade da Espanha, Juan Carlos Covilla Martínez, vão palestrar. Não perca esta oportunidade. Obrigado, Adrícia. Vale lembrar que, além do site da ECP, o nosso portal também tem mais informações. Confira em www.tce.am.gov.br. E na última sessão do Pleno, o coordenador da Escola de Contas, conselheiro Mário de Mello, informou que a ECP recebeu autorização do Conselho de Educação da SEDUC para ministrar curso de pós-graduação MBA em Relações Institucionais, Governamentais e de Compliance. E o repórter Pedro Souza é quem vai trazer mais informações. Durante a fala na sessão do Pleno desta semana, o coordenador da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mário de Mello, reforçou que a atual presidência da Corte também instituiu um comitê responsável pelo programa de compliance. Portanto, a Escola de Contas, sendo o braço pedagógico do tribunal, entendeu ser de fundamental importância um MBA voltado à temática de compliance e integridade, que qualifique os servidores de controle externo, seguindo a missão do TCE de mostrar aos jurisdicionados a necessidade de atuar conforme os princípios da administração pública. Conforme o conselheiro, o curso será ministrado em parceria entre a ECP e a Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP Unialfa, pelo período de 2 anos, a contar de agosto desse ano, com fim em agosto de 2024. O curso terá carga horária total de 396 horas-aula, sendo 80% das atividades realizadas de forma presencial e outros 20% de modo virtual. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas entregou na terça-feira a lista com nomes de 260 gestores que tiveram suas contas reprovadas nos últimos 8 anos. Essa lista auxilia a Justiça Eleitoral a analisar os registros de candidaturas dos pretensos concorrentes a uma vaga nos cargos eletivos no pleito deste ano. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, foi entregar pessoalmente na sede do Tribunal Regional Eleitoral o documento com 260 nomes de gestores públicos que tiveram as contas reprovadas pelo Pleno da Corte nos últimos 8 anos, ou seja, pelo menos 260 prefeitos, vereadores ou secretários que podem querer garantir uma vaga em um cargo eletivo, mas que tiveram as contas reprovadas pela Corte quanto ao destino dos recursos públicos. Essa é uma lista, como eu disse, de gestores que tiveram nos últimos 8 anos as suas contas rejeitadas pelo tribunal, com glosa, né? A decisão consignou o dever de devolver recursos, portanto, e agora cabe à Justiça Eleitoral identificar quais deles, de fato, se tornaram, em razão desses julgados, inelegíveis ou não. Essa lista deve auxiliar a Justiça Eleitoral na análise dos registros de candidatura para o pleito deste ano, de 2022. E, de acordo com o próprio presidente do TRE, o desembargador Jorge Lins, dar publicidade a este momento é uma forma de contribuir para a transparência do pleito. E os eleitores também devem ficar de olho nos nomes divulgados nessa lista. Nós temos o maior interesse em toda a transparência, para que fique tudo bem claro ao eleitor, à coletividade, né?
Tudo que nós analisarmos, tudo que nós fizermos vai ser assegurado também a quem se sentir prejudicado, né, o direito à defesa, direito ao contraditório. Na ocasião, o desembargador Jorge Lins também apresentou ao presidente Érico Desterro parte das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições deste ano, na capital e nos 61 municípios do interior, todas aptas a serem usadas em uma das maiores conquistas dos cidadãos em um país democrático, o direito ao voto. E para falar um pouco do processo de apuração da lista de reprovados, o Falando de Contas desta semana recebeu Tiago Correia, auditor técnico do TCE/M responsável pela elaboração. Você acompanha agora um pouco do que foi conversado no programa. Doutor, fala um pouquinho pra gente do que se trata essa lista, né, e o porquê ela é tão importante. Perfeito. Essa lista, essa relação, ela é uma relação que deve ser entregue ao Tribunal Regional Eleitoral, né, em todo o processo eleitoral, quando ele acontece, o Tribunal de Contas precisa encaminhar essa lista, né, que contém uma relação de gestores que tiveram à frente da administração pública, gerenciaram dinheiro público e quando eles prestaram contas ao Tribunal de Contas, as suas contas foram rejeitadas por algum motivo, né, em relação à legitimidade da aplicação daqueles recursos. Doutor, já entrando na esfera da própria Justiça Eleitoral, tradicionalmente falando, quais os próximos passos após a entrega dessa lista? Pois é, então a gente adiantou um pouquinho, né, que a entrega da lista ela está diretamente ligada ao processo eleitoral, especificamente ao processo de registro das candidaturas. Então, o artigo 11 da Lei 9.504 de 1997, ele dá esse prazo, né, para os partidos políticos e os candidatos, para que eles possam até o dia 15 de agosto, às 19 horas, você já tem até a hora marcada, tá, para que eles possam apresentar esse pedido de registro de candidatura. A entrevista completa está disponível nas plataformas do Spotify e Deezer do Tribunal. E após a apreciação do Pleno do TCE Amazonas, o presidente da Câmara Municipal de Inhamudá, em 2020, foi multado em cerca de R$ 115 mil. O julgamento aconteceu durante a 28ª sessão ordinária. Após análise dos órgãos técnicos, Arthur Paulaim Gomes teve as contas reprovadas. Ao todo, foram encontradas 6 graves irregularidades cometidas pelo gestor no exercício de 2020. Segundo o relator do processo, o auditor Luiz Henrique Mendes, o gestor não disponibilizou de caixa suficiente para honrar com as obrigações financeiras ao final do exercício e não disponibilizou servidores para a guarda dos bens patrimoniais, o que resultou em ineficiência no controle de almoxarifado. O gestor também foi responsabilizado pelo superfaturamento de serviços pagos que não foram executados na quantidade contratada. Pelas irregularidades, Arthur Paulaim foi multado em R$ 13.600 e considerado em alcance de R$ 101.100. O gestor tem o prazo de 30 dias para recorrer da decisão proferida pelo Pleno. O presidente Érico Desterro convocou a 29ª sessão ordinária para a próxima terça-feira, dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã, que terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, YouTube, Facebook, Instagram e também pelo TikTok. E você sabia que o TCE/M está no TikTok? Por lá divulgamos diversas informações e atividades daqui da Corte de Contas de forma bem descontraída. Confira agora o que foi divulgado esta semana. E assim terminamos mais um boletim semanal. Não deixe de acompanhar o Tribunal de Contas nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no TikTok. É só procurar por TCE Amazonas. E todas as sextas-feiras, às 9 horas, também estamos ao vivo na Rádio Câmara com o programa Falando de Contas. Sintonize 105.5 FM. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.